Shalom, família do reino, Shalom apóstola. Meu nome é J. Rezende, sou pastora aqui no Rio e gostaria de dar um pequeno testemunho. Eu já tenho outros para contar, mas hoje eu vou falar apenas um. É um testemunho muito forte para mim, muito importante, porque durante décadas da minha vida eu eu não consegui ter o discernimento, a mente aberta para esse problema e não sabia como vencê-lo. E eu busquei desesperadamente em muitos estados de todo o Brasil, indo atrás de pessoas, de homens de Deus, de pessoas que ministrassem sobre mim. E eu não consegui resultado positivo. Não havia nada de errado nas pessoas, o problema estava em mim. E eu conheci o ministério da apóstola Dalva e eu fui liberta desse problema. Na minha infância eu sofri uma obra de magia negra, eu sou baiana. E então a minha cabeça apodreceu literalmente. Quando anoitecia, eu ficava muito triste quando eu começava a ver anoitecer, porque era a hora em que eu não tinha paz. À medida que a noite ia se aproximando e se intensificando, o meu tormento também se intensificava. E quando todos dormiam, eu ficava sentada na cama ou no sofá, atormentada. A minha cabeça apodreceu completamente. Meu cabelo virou, mais ou menos para vocês terem uma ideia, uma casa de cupim muito grande. Eu tinha muito cabelo, muito cabelo. E a dor era tão insuportável, o tormento era tão grande que eu não conseguia deixar ninguém mexer. E quanto mais eu fugia, né, para ninguém mexer, porque eu não aguentava, eu não suportava, aquilo se intensificava e ficou algo terrível, ao ponto de não ir para a escola, de não sair, de viver prisioneira dentro de casa e sendo atormentada. Porque eu sentia, né, a minha cabeça como se fosse uma panela de água fervendo, borbulhando. Era assim que a minha cabeça ficava. Sem falar nas feridas. Enfim, resumindo, e passou um período e foi cortado aquela minha parte, 80% da minha cabeça, né? Foi tirado aquela coisa horrorosa, que até hoje eu nunca consigo esquecer a imagem, foi muito marcante. E aí as feridas sararam, tudo sararam, o meu cabelo foi se recuperando, porém eu continuei sentindo, né, todos os tormentos que eu sentia com o ferimento na cabeça, eu sentia após eles ter sido sarado. Então, da minha adolescência até hoje, né, eu vivi assim, épocas muito leves, épocas com a sensação muito forte ao ponto de desejar colocar minha cabeça dentro do congelador. E várias vezes eu abri a geladeira para poder colocar, para poder sentir paz na minha mente, na minha memória, né, na minha cabeça. Porque, como eu falei, a sensação era exatamente essa. Tinha períodos, né, que era mais leve, eu vivia normal. Mas tinha períodos que os ataques eram tão grandes, era tão terrível, que eu inúmeras vezes eu pensei que a minha cabeça, ou ela ia explodir literalmente, né, ou eu ia enlouquecer. E aí eu desejava, isso eu orando, eu nasci no evangelho, para vocês terem uma ideia, eu nasci no evangelho, né? Eu nunca me desviei, vivi na casa do Senhor e sendo vítima de tudo isso. Para resumir, eu assistindo a live da apóstola, várias lives, eu fiquei uma semana, 4 dias mais ou menos assim, que eu não fiz nada, eu só assistia a live, um vídeo após outro, Eu queria até fazer outra coisa, mas eu não conseguia, só queria ver, assistir, estudar. Eu tenho um caderno aqui, anotando mais. E uma das lives, a apóstola fala assim, desculpa por estar muito longo, mas eu preciso que vocês entendam o quanto que é importante para mim esse testemunho. Aí a apóstola falou assim, olha, nós estamos separados fisicamente, mas no mundo espiritual nós estamos conectados, estamos ligados. E a unção de Deus, ela vai aí onde você estiver, como um raio, como um relâmpago. Olha, se eu começar a falar, eu começo a chorar aqui, porque foi muito real. E a unção do Espírito Santo veio sobre a minha cabeça. Eu senti, eu não vou dizer que eu vi nada. A única coisa que eu senti foi como se a minha cabeça tivesse sido derramado um líquido
fogo líquido, sabe? Ouro derretido. A sensação era aquela, e queimando a parte do meu crânio, onde exatamente foi cortado o meu cabelo. Eu tenho 2 tipos de fios de cabelo na minha cabeça. E aquele local onde foi feito, aquele fogo líquido era derramado e criava uma capa protetora no meu crânio, sabe? Naquela parte todinha, como se o meu crânio hoje ele tivesse 2 cores, para vocês entenderem o que eu tô falando. E aí ficou ali naquele momento sendo derramado aquele fogo líquido na minha cabeça, e a partir dali eu não senti mais desejo, nem vontade nenhuma, não houve necessidade nenhuma de eu colocar a minha cabeça dentro do congelador, do freezer, para poder eu ter um pouco de alívio, né? Eu tive que aprender a conviver com isso. E eu busquei ajuda desesperadamente em muitos lugares, e todos os lugares era: você não tem nada, você é uma pastora. Você não tem nada, você não tem nada, e eu sabendo que eu tinha, né? E foram anos muito difíceis para mim, muito difíceis, que esses problemas causaram outros problemas. E eu vou aqui, dessa semana, estarei dando outros testemunhos que eu alcancei da parte do Senhor através do ministério da apóstola Dalva. Esse ministério que te ensina, abre a sua visão, o conhecimento, né? E no momento que a minha visão abriu, eu tive a revelação e a unção veio. Deus me fez estar liberta hoje, e aquele mal que havia foi dissipado. E eu louvo a Deus pela vida da apóstola, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Independente do problema que você esteja vivendo, por mais que você tenha dito que já buscou em muitos lugares, que já está cansado, e nada aconteceu, eu vou te dizer, porque eu sou uma prova viva. É real. Você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Não desanime, não desista, porque se eu fosse falar com precisão, tudo mesmo, eu levaria aqui muito tempo. Eu resumi, porque não é só isso, é muito mais coisas. E eu quero que você entenda que você está em um local onde a unção acontece através do conhecimento, da mudança da mente. E eu louvo a Deus, eu quero render graças ao Pai pela vida da apóstola, por esse ministério. E o meu muito obrigado a todos, em nome de Jesus, principalmente ao Pai, principalmente à apóstola, e a todos que fazem parte desse ministério, desta família. O meu muito obrigado.